Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Zonzano e estou aqui hoje para falar de reprogramação do subconsciente e manifestação. Cara, eu não estou aqui para te passar hackzinho barato, que não presta, que não funciona, que todas as pessoas falam, ó, faz isso aqui, imagina isso aqui, faz tal coisa que tu vai conseguir manifestar e reprogramar teu subconsciente. Cara, isso é besteira. O que eu vou falar aqui tem profundidade lógica de conhecimento oculto, e quando eu falo oculto é porque tu mexe com o teu subconsciente, a parte oculta de você, tá? Tu não vai encontrar nenhum vídeo igual, parecido com o meu na internet, então presta atenção que isso aqui é precioso, cara. Tu vai conseguir conquistar, né? Aprender de maneira sutil a como manipular a sua realidade, conseguir seus desejos com isso aqui, tá bom? Então é o seguinte, tudo começa a partir do momento que você se toca de que o universo é mental. Ele sendo mental, você está dentro de uma simulação. Quem criou essa simulação? Ora, aqueles que chamam de Deus, mas Deus não é um ser externo, é apenas uma fonte criadora e infinita que está em você, que decidiu experienciar algo diferente da realidade plena. Enfim, tem outros vídeos falando sobre isso, vocês pesquisem aí. Mas assim, essa fonte criadora, ela se fractalizou em algumas consciências também superiores e superinteligentes, os Elohim. Os Elohim são os programadores da nossa simulação. Então acontece o seguinte, irmão, quando a simulação foi feita, assim como um computador mostra na tela, por meio de códigos, uma imagem, uma vivência, você só vai conseguir viver a sua realidade se houver códigos programando ela. Então esses códigos eles estão lá por natureza. Eles são a linguagem de programação criada pela sua consciência em estado de Elohim. Essa linguagem de programação é o hebraico, são as letras hebraicas, as letras sagradas e divinas. Eu vou explicar como usar elas para você conseguir modificar as coisas específicas na sua vida. Mas primeiro eu vou ter que dar uma introdução para você pelo menos entender o porquê das coisas. Quando você começa a entender que o seu estado de consciência de ser tem uma ligação eterna e fixa com a realidade, você começa a entender que basta mudar a sua mentalidade, a sua visão de si mesmo, que toda a realidade começa a manifestar para você com igual frequência e ressonância. Por exemplo, se você se enxerga como um guerreiro, ela vai te entregar desafios. Se você se enxerga como um sábio, ela te entrega conhecimento. Se você se vê como pobre, vem escassez. Se você se vê como um apressado, vem urgência. Tu percebeu que, dependendo de como você se vê, a realidade te entrega aquilo que você enxerga? Porque existe essa ligação fixa. E isso é maravilhoso, porque você tem a opção de escolher viver o que você quiser. Basta mudar o estado interno. E o problema, quando a pessoa conhece isso, é ir para a prática. Quando a pessoa entende que a realidade é mental, ela não consegue modificar a mente a ponto de modificar a realidade, porque falta-lhe fé. Se você não acredita com verdade que algo funciona, não vai funcionar. Mais uma vez, você reflete aquilo que você é internamente. Então, se você internamente não acredita nessa verdade, de que você consegue manipular a sua realidade, você vai ser um eterno escravo do seu próprio ser. Acabou. Então, vamos lá. A dificuldade máxima das pessoas é realmente conseguir fazer essa mudança, né? Então, vou te passar alguns códigos que a própria Bíblia, a Torá, passa, né? Que foram usados por profetas, que foram usados por pessoas de alto nível, como Moisés, Davi, Salomão usou muito isso, cara. Eu vou falar uma curiosidade de Salomão mais pro final, tá? Quando a gente estiver se aprofundando já nesse conhecimento. Se a dificuldade máxima é realmente fazer na prática, então que tal a gente começar a manipular os códigos de criação da realidade? Como eu falei para vocês, a realidade ela tem uma linguagem. Essa linguagem ela é o hebraico. Né? O hebraico ele vai codificar, ele vai colocar, posicionar a geometria sagrada, porque toda a nossa realidade ela é feita por geometria sagrada, por linhas de energia geométricas, como a flor da vida, como o hexagrama, os pentágonos, né? Enfim, eles estão lá na realidade que você não enxerga, e quando eles se intercedem de uma maneira específica, essa interseção causa uma cápsula energética, essa cápsula energética vai se solidificar em matéria, e toda a realidade vai ser percebida. Todo esse processo é feito pelo teu cérebro, ele capta, a tua máquina biológica capta as ondas do mundo externo e processa essa conexão, essa interseção e te entrega a realidade que você enxerga. A tua retina capta os fótons e transforma em cor, os teus ouvidos captam as vibrações e transformam em som, enfim. Né? O teu olfato é a mesma coisa. Percebeu como a máquina biológica define a realidade? Portanto, seres diferentes com outras máquinas biológicas também vão interpretar o mundo de sua maneira. É por isso que um cachorro, um gato enxerga o mundo totalmente diferente. Cachorro sente cheiro que você não sente. Cachorro ouve coisas que você não ouve. Gato é a mesma coisa. E ambos vivem o seu próprio mundo, a sua própria interpretação. Tudo é percepção. Para eles, quem não faz sentido somos nós, tá bom? Enfim, da mesma maneira, pode ser que esteja acontecendo coisas aqui agora para as quais você não tem um órgão capaz de interpretá-las. Isso é verdade. Você não capta ondas de rádio, nem ondas de Bluetooth, nem ondas Wi-Fi, mas elas estão aqui acontecendo. Quem capta é o modem, é o celular, e ele se transforma em algo que a gente consiga ver. Então você percebe que tem coisas
que a gente não consegue ver, mas se a gente tivesse um órgão, a gente conseguiria ver. É por isso que pode estar existindo seres extraterrestres convivendo com a gente que a gente não consegue ver, porque eles sim têm os órgãos. Até a ideia do que é sólido, sabe? Até a ideia do que é sólido é relativo. Por quê? Para as ondas de rádio, por exemplo, a parede não é sólida, ela consegue atravessar. Tudo é percepção, irmão. Tudo é percepção. Então, quando você muda, falando já da máquina humana, somente da máquina humana, quando você muda a sua percepção de si mesmo, o seu mundo humano também muda. Então, assim, você enxerga o mundo e tem um julgamento primário. Esse julgamento primário, ele é feito pelo teu consciente. O teu consciente é aquilo que olha alguma coisa e fala, isso é branco. Olha alguma coisa e fala, isso é errado, isso é bom. Isso é bom para quem? Para a sua percepção. Então, o seu consciente, ele é essa parte ativa que julga o mundo exterior, o mundo externo. Essa parte ativa, quando faz esse julgamento objetivo e primário, ela imprinta essa ideia no teu subconsciente. Teu subconsciente é a parte feminina oculta da tua mente. Ou seja, ela é feminina porque ela recebe um sêmen, uma semente, uma ideia, e aqui ela faz o trabalho de feminino dela, que é pegar essa semente e nutrir, expandir. Então o teu subconsciente não está nem vendo se aquela ideia é boa ou ruim. Ela vai expandir, vai manifestar. Por isso, amigão, que se você tem uma visão ruim de você e do mundo, o teu subconsciente não está nem vendo. Se você mandar a ideia de que você é uma bosta de pessoa, de que o mundo é ruim, de que o mundo é só sofrimento, dor e lamúria, ele vai refletir a realidade conforme a verdade que tu pregar para ele. O teu subconsciente não está nem vendo. É por isso que dentro de um casamento, o homem tem que ser o cabeça da mulher. Porque o homem, a parte ativa, masculina, que implanta a ideia, ele tem que plantar coisas boas. Ele tem que tratar a mulher com amor, para a mulher poder expandir o amor, tá? Isso a Bíblia chama de casamento entre homem e mulher, mas ela significa manifestação. Como agir no consciente para que o teu subconsciente expanda aquilo que tu quer. Mas eu prometi nesse vídeo te entregar códigos de manipulação. Tu quer trabalhar realmente como um programador da realidade consciente. Tu quer pegar os códigos, né, e implantar em ti mesmo, para que você automaticamente mude a percepção. Vamos lá. Aí tu pega as letras hebraicas. As letras hebraicas, elas têm uma simbologia, que quando você olha, visualiza, energiza mentalmente ela na tua visão, ela fixa e energiza também as redes neurais. Isso funciona por quê? Eu acabei de te explicar que o subconsciente é quem de fato manifesta a realidade. Ele só recebe uma ideia e vai expandir. Agora, como você implanta códigos? Como você vai implantar aquelas letras hebraicas no teu subconsciente? E não é um computador, ele não tem um teclado que você digita lá os códigos e dá um enter. Não. É tudo feito mentalmente. Então você pega aqueles códigos hebraicos, aquela sequência de letras hebraicas para determinado objetivo. Eu vou explicar isso mais para frente, qual conjunto de letras programa tal coisa na realidade. Eu vou explicar isso. Mas por enquanto eu estou te ensinando como funciona, né, esse mecanismo. Então é o seguinte, pensa comigo. Você já olhou fixo para uma luz luminosa? Né? Você ficou um tempão olhando para aquela luz assim, depois tu parou de olhar, fechou o teu olho. Quando tu fechou o teu olho, aquela luz não ficou por um bom tempo ainda na tua mente, iluminado assim, tu fecha teu olho e tu vê aquela iluminação? Isso se chama imprint. Cara, é isso que o teu consciente faz, ele imprinta no teu subconsciente luminosamente uma ideia. Só que quando você pega da realidade algo luminoso, ele também imprinta no teu subconsciente. E é aí que está a chave. Você visualiza as letras hebraicas, né? Visualiza com luz e ele vai imprintar no teu subconsciente, na tua mente, vai fixar aqui. Essa luz que fica, mesmo quando tu não olha mais para aquela coisa, ela vai energizar. E como as letras hebraicas são uma simbologia, um conjunto sagrado, né, específico, perfeito, ele vai iluminar, né, dependendo da sequência, redes neurais específicas. São essas redes neurais que vão te dar as qualidades que você precisa para conseguir manipular a realidade. Por exemplo, eu vou colocar um código hebraico, vou meditar neles com luminosidade. Tem um conjunto de coisas que você pode fazer para intensificar esse imprint no teu subconsciente. Mas enfim, aí você pega ele com a qualidade de que eu quero adquirir mais conhecimento, eu quero ficar apaixonado por conhecimento. Tá? Existe o primeiro nome de Deus, eu vou explicar para vocês. Tá? O verruiar, ele tem essa função. Ele tem essa função de te energizar como criatura impulsiva. Quando você faz essa meditação e adota determinada rede neural que estava inativa antes de você, você começa a ter aquela qualidade, aquele impulso por querer conhecer, aquela paixão por querer aprender artes e ciências. Enfim, isso foi só com um código. Agora tem código para tudo, para tudo. E da onde eu tirei esses códigos? A Bíblia, simbolicamente,
retrata esses códigos lá na passagem, não me lembro qual, mas é a passagem do Cântico de Vitória de Moisés. Enfim, você vai perceber que nesse versículo tem 72 letras hebraicas cada um. Dizem a Kabbalah, os ensinamentos orais desde Abraão, que se você pegar esses 3 versículos e fazer a junção deles, vai dar 72 nomes tríades, ou seja, 72 nomes com 3 letras hebraicas. São os 72 nomes de Deus. Os 72 anjos que fundamentam todo o código da realidade. E é aí que começa toda a operação. Por quê? Esses 72 anjos são consciências, são gênios de Deus. Se você usar eles para determinado objetivo, você vai conseguir melhorar todo o seu aparato, todo o seu arcabouço. Como eu falei, o primeiro anjo ele vai te dar aquela força, aquele impulso por conhecer, por ir em busca de um objetivo. Ele vai facilitar que você consiga fazer alguma coisa. Porém, tem outros que aumentam o amor em você. Ou seja, se seu objetivo ele for conquistar alguém, ou então melhorar o relacionamento com seus familiares, ou então a empatia com o próximo, tem um outro nome específico para isso. Se você quiser buscar cura para doenças, quebra de maldições, tem um outro nome para isso. Os anjos, eles atuam especificamente no teu inconsciente. Por que no inconsciente? Porque é a parte divina, mais profunda da tua mente. Lá que está o teu propósito, tá bom? Ou seja, os anjos eles vão te dar um propósito de vida. Eles vão te fornecer um propósito. Ah, meu propósito é conhecer. Ah, meu propósito é amar. Ah, meu propósito é curar. Tá? Eles vão te fornecer isso e vão abrir os caminhos para isso. Curiosamente, Davi, que era alguém temente a Deus, temente ao propósito divino, só usava os 72 nomes de Deus, porque existem também os 72 demônios. Mas enfim, ficando só aqui, tá? Davi usava, por isso que ele escreveu os 72 salmos. Se você for pegar todos os 72 salmos de Davi, cada um é destinado a um nome de Deus, ou seja, a uma qualidade específica de Deus. Mais uma vez, gente, Deus é você, está dentro de você. Você apenas acessa ele por ressonância. Então, quando você medita em um determinado nome, ele vai ativar uma determinada personalidade em você. Cara, isso é fantástico. É aqui que começa a manipulação da realidade. Eu já conquistei coisas maravilhosas, cara. Eu tenho independência financeira, eu não trabalho mais, eu tenho um bom casamento, eu tenho saúde. Tudo isso eu conquistei manipulando, codificando a realidade, programando a realidade com esses nomes, cara. Então, vamos lá. Continuando, vamos falar agora de Salomão, Shilomon, né? Alguma coisa assim. Eu não sei falar, pronunciar direito, mas, cara, Salomão, né, que foi herdeiro de Davi, ele, diferente de Davi, ele não era temente 100% a Deus. Ou seja, ele não usava somente os 72 anjos, ele usava também os 72 demônios. E aqui eu quero desmistificar uma coisa para vocês, tá bom? Não é errado, né, usar esses demônios para você. Jesus fala que você não pode servir a Deus e a Mamon, por exemplo, ao mesmo tempo, tá? Isso porque realmente você não pode servir, irmão. Você não pode servir aos demônios, você serve aos anjos, ao propósito maior. Mas os demônios, eles são forças neurais que te ajudam a manifestar no mundo material. Ele é a força bruta. Você não pode servir a eles. Você domina, subjuga e usa eles a seu favor. Ou seja, você domina a carne, seus desejos, seus impulsos, tá bom? Percebeu a diferença entre servir e dominar? Salomão dominava. Salomão invocava por sigilo, por símbolos, esses demônios, trabalhava com símbolos enérgicos que nem as letras hebraicas, só que era sigilos, era diferente, e era um homem sábio, ele conhecia tudo, cara. Né? Deus deu sabedoria para ele justamente para ele aprender essas coisas. E aí ele entendeu, dominou um demônio e encapsulou, prendeu num jarro. O que significa? Que ele pegou aquele estado mental e encapsulou na sua mente. E daí ele começou a manifestar tudo, entendeu? Os demônios, diferente dos anjos, eles trabalham no mundo material. Então eles te dão força, um impulso para fazer as coisas imediatas. Os anjos, eles são a longo prazo. Eles são o propósito, aquilo que não pode ser desfocado. Os demônios, eles vão te dar o aparato para tu fazer as coisas no mundo físico de maneira mais rápida. Você entendeu a lógica? Anjos e demônios existem dentro de você. Né? E você é Deus. Você ordena tanto um como o outro. Pelo amor de Deus, eu não estou apoiando satanismo, não estou apoiando magia negra. Por quê? Justamente porque as pessoas que fazem isso estão sendo dominadas pelos demônios, não estão dominando eles, estão servindo eles, né? Não é à toa que eles usam muito o pentagrama invertido. Sabe aquela estrela invertida? Né? A estrela de 5 pontas? Adão, Jesus, é crucificado assim, ó. 1, 2, 3 e as 2 pernas, 4 e 5, né? O pentagrama para cima. Ou seja, são os 4 elementos, né? Os 4 elementos que constituem a matéria,
e aqui em cima o éter, né, que simboliza o ser espiritual. O ser espiritual está acima dos 4 elementos, ar, terra, fogo e água. O teu estado, propósito maior, o teu ser espiritual domina os 4 elementos. Os satanistas não. É a crucificação invertida, é o pentagrama invertido. Isso simboliza que a matéria domina o espiritual. Quando você deixa o material dominar você, você larga o propósito e você começa a viver por impulsividade. Você vai para a luxúria, você começa a fazer o mal, você assassina, você rouba, porque você está sendo dominado pela carne. Então, mexer com demônios é muito perigoso, que se você não souber subjugá-los com a força do Espírito Santo, né, da tua consciência, você vai se dar mal. Por isso que eu não aconselho, cara. Deixa Salomão, que era um homem sábio, com as suas técnicas. Fica só com Davi. Davi usava os anjos. Isso já é suficiente para você manipular a sua realidade. Tá? Agora é o seguinte. Quais são os 72 nomes de Deus e quais são as suas qualidades? Para eu falar 72 nomes aqui vai ser muito difícil. Então, dever de casa. Pesquisa aí 72 nomes de Deus, vê suas qualidades, pesquisa como meditar. Enfim, a dica que eu dou é visualização. Você basicamente visualiza aquelas letras hebraicas, elas já são sagradas por si só. Imagina elas iluminadas. Você absorve todas as qualidades, né, daquele anjo específico mentalmente para você. Cara, esse exercício diário vai mudar muita coisa. Façam um teste e voltem aqui e me agradeçam, porque isso muda de fato. Isso não é técnicazinha de manifestação, isso aqui é profundidade de programação e engenharia da realidade, tá? Agora uma curiosidade. Entre os anjos e os demônios, tá? Os demônios atuam na matéria, em Malkuth, e os anjos atuam no propósito maior, né? O propósito de vida. No meio termo deles existe um filtro. Um filtro que você pode impor na realidade. Por exemplo, eu quero manifestar alguma coisa na minha vida, eu quero manifestar dinheiro na minha vida e riqueza. Só que eu quero manifestar isso por meio de um filtro específico. Eu quero manifestar isso com trabalho duro. Então, para esse objetivo, você pode usar uma simbologia dos astros, né? Existe um mundo astral, um macrocosmo. A astrologia ela é real, ela emana energias ambientais profundas para você, que você pode pegar elas, canalizar e transformar no filtro. Então, assim, se você tem um objetivo de enriquecer, né, e você quer enriquecer com trabalho duro, você pode usar a simbologia de Marte. Porque Marte tem a ver com trabalho, com coragem, com força, então, com estabilidade, com consolidação. Então, você vai enriquecer através do trabalho duro, de um empreendimento sólido, enfim. Porém, tem outros planetas que emanam outras energias. Por exemplo, a energia de Mercúrio é a energia do conhecimento. Então, quando você coloca o filtro de Mercúrio na sua vida, a manifestação vai acontecer por meio do conhecimento. Então, você vai conseguir a riqueza, mas não pelo trabalho duro, não pelo empreendimento sólido. Pelo conhecimento, você vai criar autoridade e no conhecimento vai conseguir manifestar a riqueza. A mesma coisa para o amor. Você usa o anjo do amor, coloca o filtro de alguma coisa específica, né? De Vênus é um ótimo filtro para conseguir amor, né? E aí você, se quiser, é opcional, se você conseguir dominar essa consciência demoníaca. Se você conseguir dominar, não aconselho, não aconselho. Mas se você for sábio o suficiente para conseguir dominar seus demônios, aí você coloca um demônio específico que vai agilizar a curto prazo aquele objetivo. Então tu entendeu? Propósito maior, anjos. Filtro ambiental, astrologia. E por último, os demônios que vão agilizar. Ou seja, é uma tríade também. Também é uma tríade, uma trindade que te ajuda na manifestação. Propósito maior, filtro ambiental e força no mundo material. Um outro combo, por exemplo, eu quero adquirir conhecimento. Então você usa lá o primeiro anjo, que eu falei do Verruiar, né, que te ajuda a ter aquele impulso para querer conhecer e amar as artes. E aí você usa um filtro ambiental, pode ser o de Júpiter, né? O Júpiter ele tem a ver com expansão, ele tem a ver com crescimento e prosperidade. E aí, né, você coloca um demônio, pode ser, sei lá, Paimon ou então Bruni. Mais uma vez, não aconselho o demônio se você não souber usar, tá? Você não é um mago, você está aprendendo a manipular a realidade. Então fica só com os anjos, cara. Fica só com os anjos. Então aqui eu tô falando com profundidade para quem é mais avançado, tá? Sem preconceito, sem medo, é diferente. Eu falo com neutralidade das coisas. Existem demônios. Eles são ruins se você não souber trabalhar com eles, mas eles também não são cheios de preconceito como a religião coloca, tá bom? Não são. Só uma observação, cara. Só uma observação. Quando você estiver fazendo esse processo de implantação de código no teu drive mental, você precisa preparar o corpo. Então, jejum é obrigatório, cara. Faz jejum de pelo menos aí 48 horas, ou faz todo dia de 24 horas, come só uma vez no dia durante a implantação mental, tá? Isso vai te ajudar muito. O jejum desintoxica, tira os ruídos e prepara o corpo para receber aquela força energética divina. E outra coisa muito boa para você fazer é microdose de Mário. Não vou falar aqui, senão vou ser censurado. Pesquisem o que é microdose, né,
do Mário, vocês fazem diariamente, né? 0,5, enfim, ou então de 3 em 3 dias, só para ativar a neuroplasticidade. A neuroplasticidade ativando, vai ser mais fácil implantar os códigos aqui. Cara, esse vídeo eu te entreguei conteúdo para você mudar de vida, irmão. Dá um like, se inscreve aí. Vamos fazer todo mundo perceber, despertar que eles são donos da própria realidade. Eu estou transbordando despertar para vocês. Então, vamos trabalhar com isso. O vídeo tá longo, tamo junto.